E aí galera, aqui é o Ragnar e eu tô trazendo aqui uma curiosidade durante aqui uma assistência que eu fiz pro nosso amigo Gleibson. Gleibson, valeu aí pela assistência. E eu vou estar tirando essas dúvidas aí, além de demonstrar também um pouco da assistência que foi feita para ele e tentando dar um suporte aí para vocês e até revelando algumas curiosidades sobre o problema que aconteceu sobre a assistência dele, que é uma coisa bem comum e provavelmente alguns já enfrentaram ou irão enfrentar. Bom, Gleibson, eu fiz uma limpeza básica na tua máquina, entendeu? Não cheguei a lavar todos os componentes, fiz apenas só aquela retirada da sujeira mesmo. Então fica para a próxima aquela lavar todos os componentes. Repus a pasta térmica e mantive apenas um pente de memória funcional da máquina. Os HDs mantive nas mesmas posições, só fiz a limpeza mesmo. Na questão do sistema, eu coloquei aqui sob teste, a tua máquina já está em quase 3 horas que está ligada, sob um estresse intensivo. Então fica até a dica aí para vocês, caso eu venha colocar esse vídeo no YouTube, eu vou colocar os programas na descrição para vocês fazerem download, mas vou deixar aqui os nomes, que é o CPU-Z, que ele vai te dar uma ideia geral da máquina. É bom para você ter uma ideia de como está todo o desempenho elétrico. Esse programa ele é bom para fazer overclock, então futuramente eu até dou uma forcinha para vocês fazerem esse procedimento que é bem interessante. Então, tipo, a questão é o seguinte, aqui eu utilizei o FullMerc. O FullMerc é um programa que estressa a GPU. Como no caso aqui, Gleibson, a tua máquina não tem placa off-board de vídeo, ela tem uma placa on-board, então o FullMerc ele vai estressar a placa-mãe com uma força muito maior. E aí vai dar a ideia do que a gente tiraria todas as dúvidas com relação à temperatura, a energia e tudo nesse estresse, e a gente tiraria aquela dúvida que a gente estava pensando com relação ao HD. Lembra que você disse que o HD provavelmente estava afinando? Pronto, dá uma olhadinha nessas escalas aqui. Eu estou usando o gerenciador de tarefas, tá? Esse é o sistema de monitoramento. E essa parte aqui é o disco rígido. Realmente, o HD ele já está nas últimas. Que merda, hein? Desde aquela vez que a gente recuperou aquele bad block, o HD não é o mesmo. Porém, ele ainda tem muita vida útil ainda a render. Então, eu não daria a sugestão de você fazer a reposição no momento. A não ser em fins estéticos, ou se você quisesse utilizar a máquina para alguma coisa um pouco maior. Entendeu? Então, tipo o seguinte. O que aconteceu mesmo na sua máquina, a falha mesmo que levou ao problema e tudo, é o que leva à curiosidade que eu vou passar aí para vocês. Foi a memória. O Gleibson ele acrescentou mais uma memória no desktop dele. E pelo processador você já percebe aí porque ele estava querendo aumentar o desempenho. Então a questão foi o seguinte. Ele botou 2 pentes de memória de 4 GB DDR3, frequência 133. O problema é que ambos os pentes de memória são de marcas diferentes. Esse é Kingston e aquele lá é Mark Vision. E quando isso acontece, mesmo que eles sejam de frequências iguais, mesmo que eles sejam de, digamos assim, da mesma capacidade de gigas, eles podem ter particularidades e diferenças em relação à sua voltagem. E quando isso acontece, gera o problema que aconteceu com o nosso amigo aqui. A máquina dele começou a bugar, ficou extremamente lenta e estava com muita dificuldade até para inicializar e reiniciar. Porque ambos os pentes se neutralizaram por conta da sua voltagem. Os picos que eu chequei aqui no programa estavam absurdos com a diferença. Então a dúvida de você seria, pô, Ragnar, quer dizer que, por exemplo, se eu tiver vários pentes de diferentes marcas, eu não posso colocar mesmo que sejam de frequências iguais? Não recomendo. Você vai ver muitos youtubers ensinando que é possível fazer, desde que você utilize um pente de memória, de preferência gamer, com uma alta frequência. Por exemplo, um de 2400, 2800, 1600. Então ele vai nivelar o cache e o overclock de cada uma dessas memórias. Por exemplo, ele fazendo esse nivelamento,
Ele vai permitir que o MHZ, ou seja, a frequência dele, possa continuar. E provavelmente, se você tiver 6 slots, 4 slots, a última memória, se for muito fraca, ela vai ser neutralizada. Ou seja, é como se ela não existisse. E ele vai prevalecer a frequência com maior potencial. E vai nivelando aqueles pentes para poder melhorar aquele desempenho. Entendeu? É nesse ponto que é recomendável você utilizar memórias diferentes. Beleza? Você não vai perder muito desempenho, mas também não vai ganhar aquele desempenho imaginado que se fossem todas iguais do mesmo fabricante. Então vai essa dica aí para vocês que um dia queiram aumentar o potencial das suas máquinas. Porque eu sei como é, às vezes o cara quer aumentar a capacidade da máquina e dinheiro tá difícil, então não dá para o cara sair gastando com memórias excepcionais. Então nesse caso aqui não foi legal, tá ligado? Causou um defeito. E o pior, essa troca de voltagens danificou parcialmente a memória. Ela não consegue se manter estabilizada. What the fuck? Ela tira a energia de outros componentes, causando um verdadeiro circo aqui no sistema. Entendeu? Então, Gleibson, a única coisa que eu te sugiro, assim, para caso onere um pouco mais o custo da assistência, seria a atualização de alguns softwares e a retirada de alguns softwares que estão danificando o sistema. A gente não chegaria a formatar a máquina, mas a gente faria aí digamos assim, uma atualização geral de todos esses componentes para melhorar o desempenho. Não vou te vender um HD a mais assim, desnecessariamente. Como eu disse, o HD seria só apenas em fins estéticos, caso você quisesse melhorar o desempenho dessa máquina para outra coisa. Entendeu? Realmente, o HD está nas últimas, ele não está 100%, mas ele ainda dá muito rock. Compreende? Então, se eu estivesse no seu lugar, até pela questão de custo, eu não faria a reposição no momento. Deixaria ele fazer o máximo possível e depois, quando ele pifar de vez, ou já tivesse impossível, aí sim eu usaria a reposição da peça. Então fica aí a dica, galera. Qualquer dúvida é só falar aí no grupo que eu esclareço qualquer outra curiosidade com relação a esse tipo de assistência, beleza? Então me despeço, até mais.